Bom, como sempre a gente faz nesse estudo cronológico, né? A gente faz sempre um sumário biográfico, uma pequena coisinha que me chama nesse ano o que estava ocorrendo, próximo a ele, ou com ele. Depois a gente mostra toda a obra, toda aquela obra de ensinamentos e tal. E finalmente a gente faz uma síntese, né? E vai lá para aquelas 200 páginas, aquela coisa assim. Bom, no sumário biográfico, né, a gente mostra que em 1948, quando ele tinha 65 anos, em outubro, ele instala a sede provisória do bairro de Shimizu, em Atami. E já no final de outubro, ele funda então a instituição da Associação Miroku do Japão. Em 8 de novembro desse mesmo ano, 1948, que é o ano que nós estamos falando aqui, nós vamos falar, né? Vem uma inspeção do Ministério da Fazenda referente a problemas sobre impostos. Tá? Bom, então tinha terminado a guerra, ele já estava fazendo a instituição da Associação Miroku do Japão, ele criava a outra e depois essas duas se juntavam e vai dar em 1950 que seria a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, não é isso? Mas, de qualquer maneira, já tem inspeção do Ministério da Fazenda lá sobre o problema de impostos. Então, a síntese é o seguinte. Durante o período, ele falando, né, durante o período de 1928 a 1931, Bessama falando, atuei no mundo espiritual como Bosatsu. Né? Ele foi Kanzeon Bosatsu. Tá? De 1934 a 1940, como Nyorai. E de 1941 a 1946, como Miroku. No plano físico, atuo desde o ano passado como Miroku, 1948, hein? Em 47 eu já atuava com Miroku. Até o ano retrasado, né, 1947, realizava também tratamento, mas desde o ano passado não pude mais fazê-lo. A razão é que, tendo eu evoluído espiritualmente, afastei-me do grande público. Quer dizer, então ele entendeu que aquelas proibições, aquela coisa toda, ele já não era espiritualmente para ele continuar fazendo. Né? Então, como ele tinha evoluído, ele então teve que se afastar do grande público. Ele fala ainda assim, eu iniciei este trabalho em 1928, fiz curas até 1934, 6 anos depois, e por mais 6 anos até 1940, fiz em Kaminogue, e por mais 6 anos, até 1946, é a obra de alicerce. O meu aprimoramento terminou desde o ano passado, 1947, virou a época de Miroku, quer dizer, o Sol, Lua e Terra. Do mundo espiritual, o poder de Miroku ou Mikami atua nas pessoas por meio do meu corpo. Os 3 anos seguintes, 1949 até 1951, são a obra de alicerce do mundo material e, terminada esta obra, será mundial. Em 24 de agosto de 1948, que é o ano que nós vamos abordar, na sua essência, Kunitoko no Tachi no Mikoto é a personificação de Okunitoko Tachi, o Deus Criador do Universo. Nasceu como ser humano, recebendo o nome de Kunitoko no Tachi no Mikoto.
Aí fizeram a pergunta a ele assim: gostaria de perguntar-lhe sobre Amaterasu e Kunitokoto Tashi no Mikoto. Ele mencionou, falou: comparado a Amaterasu, Kunitokoto Tashi é mais antigo. Amaterasu surgiu pouco antes da humanidade. O Kunitokoto Tashi desempenhou a atividade de criação, por isso podemos chamá-lo criador. Eu trabalhei como criador pelas mãos de Deus Supremo. Tá? Então ele está dizendo, eu fui Kunitokoto Tashi no Mikoto. Mas já em 18 de maio de 1948, ele fala assim, ó, a ideia de fundar uma entidade religiosa nem partiu de mim. Um tenente-coronel e pastor do Exército, que compreendia até certo ponto o nosso trabalho, disse-me que, futuramente, com a expansão da terapia popular, infalivelmente surgirão atritos com os médicos e sua prática será proibida. Aconselhou-me a fundar uma religião. Foi o que fiz. E foi realmente bom termos tornado uma entidade religiosa. Com isso acabaram-se os inúmeros problemas entre nós e a Ordem dos Médicos do Japão. Então, enquanto que ele ficava fazendo terapia, né, a Ordem dos Médicos ficava em cima dele. Então foi aconselhado a fazer o seguinte: não fica fazendo isso, faz uma religião. Então a Igreja Canon do Japão, fundada com pessoas jurídicas de natureza religiosa, foi em 30 de agosto de 1947, e a Igreja Miroku do Japão, fundada sob os mesmos termos, a 30 de outubro de 1948. Lembra que eu falei que foi feita as duas, né? Uma em 47, que é a Igreja Miroku do Japão, né? E a outra, a Igreja Canon do Japão, em 47, e a Igreja Miroku do Japão foi feita em 48. Em outubro de 1948, o fundador deu autonomia a uma das 9 filiais, a qual recebeu o nome de Igreja Miroku do Japão. Ele explicou a relação entre esta e a Igreja Canon do Japão, de 47. Falou assim, todas as coisas têm positivo e negativo, masculino e feminino, vertical e horizontal. Assim, se ambas as partes caminharem suprindo suas falhas e defeitos, a expansão será mais rápida. É como ter braço direito e esquerdo. Esta é a verdade. Em maio de 1948, na ocasião em que uma pessoa trabalhava na construção de uma canalização de água no solar da contemplação da montanha, no mini paraíso de Hakone, o cordão do seu Hikari rompeu. Depois disso, não mais usou essa pessoa, né? Porque na realidade ele não entendia bem o que significava. Certo dia, resolvendo podar o enorme cipreste que havia no jardim para permitir que a plantação de verduras pudesse receber mais sol, para isso ele subiu na árvore com um serrote preso à cintura. De repente, o galho em que se agarrava quebrou e despencou de uma altura de quase 15 metros. Caiu violentamente sobre a coxa, batendo contra um tronco que estava no solo e ficou sem poder se mover. Tentou pedir socorro, mas a voz não saía. Tentou várias vezes até que conseguiu emitir alguns sons, o bastante para que sua mulher lhe ouvisse e viesse para lhe acudir. Ela chamou um ortopedista, membro da igreja. Ele veio em seguida e o atendeu, mas ele continuava sem poder movimentar, porque a queda fora tão violenta que teve a impressão de que o cabo do serrote havia penetrado no seu corpo. Doía até quando respirava. Ficou de cama durante 2 semanas, impossibilitado de fazer qualquer coisa, pensando que nunca mais poderia trabalhar, mesmo depois que se recuperasse. E estava cogitando de pedir dispensa de seu trabalho. Foi nessa ocasião que recebeu uma ajuda financeira de Meishu-sama. No 15º dia, pôde sentar pela primeira vez. No 16º já podia andar com a ajuda
Foi agradecer a Meixo Sama o auxílio que lhe havia dado. Um empregado mais antigo recomendou-lhe que pedisse jorei a Meixo Sama. Assim, no 17º dia, foi até Shinjanso, residência de Meixo Sama, em Hakone. Lá ficou esperando junto à ponte até que Meixo Sama terminasse seu café da manhã e saísse para atender seus compromissos do dia. Ao pedir-lhe jorei, ele lhe disse, Meixo Sama falou assim, muito bem, vou ministrar-lhe agora mesmo e você vai conseguir flexionar o tronco. Ele ministrou o jorei de uma distância de mais ou menos 2 metros durante 1 minuto e perguntou, como se sente? Acho que pode curvar agora, experimente. Meio receoso, fiz a tentativa e, para espanto meu, verifiquei que podia flexionar o tronco. E ele falou, você pode flexionar mais. E aí, quando eu tentei outra vez, certifiquei-me de que podia movimentar-me ainda mais. Quando voltar para casa, imaginando que devia ter sido uma espécie de magia ou mágica, se fosse, pensava, o encantamento desaparecerá com o passar do tempo. Então ele acordou naquela noite, saiu da cama e experimentou novamente fazer flexões. Extraordinário! O encantamento ainda está funcionando. Quando foi lavar o rosto pela manhã, pôde curvar-se pela primeira vez desde que havia caído, conseguiu usar as 2 mãos. Então ele chegou à conclusão de que realmente havia sido curado pelo poder de Deus, atuando através de Meixo Sama, e de que não havia sido magia. Compreendeu também que Meixo Sama era um homem maravilhoso. Falou assim, crer cegamente não é sinal de verdadeira fé, ensinava Meixo Sama. Quando você obtém cura pelo jorei, você sente o poder de Deus. Este fato é que lhe permite conhecer a verdadeira fé. Em 1948, quando ele foi acusado de sonegação de impostos, como eu falei, né? Ele perguntou a vontade divina a esse respeito, mas nada foi dito. Deus não disse uma só palavra, limitando-se a dar a gargalhada. Entendi então que estava dizendo para não me preocupar. Com o passar do tempo, vi que realmente não havia motivo para preocupação. Aí fui eu quem começou a gargalhar. Sabe-se que é um trecho inédito no ensinamento do Messias Meixo Sama, intitulado Século XXI, manuscrito de 1948, de Meixo Sama, que foi aquela sua introdução, que ele falou assim, costumo me perguntar como seria o paraíso terrestre, a que eu sempre me referia. A este respeito, por meio da revelação divina, em 1926, eu pude conhecer como seria a situação do mundo daqui a um século. Pensei diversas vezes em escrever sobre o assunto, mas sentia que não era chegada a hora e acabei não o fazendo até hoje. Nos últimos tempos, passei a sentir que já havia chegado a hora e é por isso que me pus a escrever. Fica por conta da imaginação do leitor se as previsões do futuro desta revelação divina se tornarão realidade ou não, mas eu tenho a convicção de que se concretizarão infalivelmente. Quero que ao ler este artigo, o leitor tenha em mente a seguinte situação hipotética. O leitor ficou adormecido por 100 anos e ao acordar, se surpreende com a tamanha transformação do mundo. Bom, então eu dei assim um ligeiro apanhado, né, do que ele falou, do que aconteceu com ele, né, em 1948. Agora, em termos de escrita, né, ele fez 114 tópicos. Né? Ao todo foram 214 ensinamentos. Só que não repetidos, aliás, foram 121. Então, vamos dizer, mais de 100, né? Acho que mais de 100, acho que sim. Não, menos de 100 foram repetidos. Tá? Entendeu? Foram 114 tópicos. Só sobre religião foram 40 tópicos.
Foram 61 ensinamentos, porque a religião nesse período aqui foi o que teve mais ensinamentos a respeito. 61 ensinamentos com 46 não repetidos. Vou dar uma ideia assim em geral, de tópicos. Ele falou sobre o oratório, é melhor esperar o tempo certo para fazer aulas do curso de iniciação, o curso de iniciação. O curso de iniciação foram 3 ensinamentos, sendo que 2 que eram não repetidos, um era repetido. Fundar uma religião, força espiritual através da dedicação. Esse aqui foram 4 ensinamentos, só tinha um que não era repetido. É aquele negócio que eu falei, os outros três, cada revista ou cada livro de ensinamento de uma organização messiânica, pode ser a Torô, pode ser a Comunidade Messiânica Universal, pode ser qualquer uma dessas, né? Aí colocava o mesmo ensinamento. Então o tópico é o mesmo. O tópico era esse, fundar uma religião, não é. Era força espiritual através da dedicação. 4. Talvez 4 livros de ensinamento diferentes, de organizações diferentes. Apenas um é que não era repetido. 3 era repetido. Tá? E aí teve o sentimento de salvar o mundo, complemento da coleção de palestras, Deus indiano e diferença do efeito entre o Hikari, Daikomi e o Hikari. O nosso sentimento e o mundo espiritual são purificados através do trabalho do Espírito da Palavra, curso de iniciação, oferta de dinheiro. Eu não vou falar todos, são 40 tópicos. Tá? De Deus teve 19 tópicos, sendo 38 ensinamentos, e teve 19 ensinamentos que não eram repetidos. Tá? Ou seja, metade. Outra metade, tudo era ensinamento repetido. Aí então a religião foi o primeiro com 40, Deus com 19 tópicos, o mundo com 12, Belo com 11, Messias 10, Homens 7, Jorei 6, Saúde 3, Paraíso 3, Política 2, Cultura 2, Prosperidade 2, Paz 2, e Teologia 1, Felicidade 1 e Cidade. Então teve assim mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Só não teve 2 tópicos, 2 áreas de conhecimento nesse ano. O restante ele falou sobre elas, né? Claro, então, vocês têm aí, quando vocês querendo, vocês vão no... Eu vou botar isso aqui para vocês aí, né? Aí vocês dão uma espiada que está lá, tudo direitinho, da parte de 1948. E está lá desde 1934. Tem, acho que uns 2 anos aí que ele não fez ensinamento por razões de guerra, razões dessa natureza. Aí vai ficar faltando 1949, 50, 51, 52, 53, 54. Ele acaba. E vai me dar muito trabalho, eu não sei como é que eu vou fazer daqui para frente. Então, de acordo com o trabalho que eu puder fazer, a gente vai fazendo, talvez seja 1 por mês agora, não sei, não tenho certeza. Tá? Aí depende, se vocês querem ter alguma ideia, por exemplo, do Belo. O que tem mais ensinamento aqui, ó, a educação do espírito através do Belo, da forma como quase não se tem experimentado até hoje. Religião e arte, o infortúnio dos artistas, Deusa Saravasti. Tem vários. Tem ensinamentos aí que você está vendo, esses tópicos vocês às vezes nem conhecem, né? Deusa Saravasti, alguém já ouviu falar? Mas tem. Né? Canon, Imperatriz Komiô e Príncipe Shotoku. Né? Messias, por exemplo, tem antepassados, o Ricário, os 3 mandamentos do ministro, prepare o paciente. Bom, sobre saúde, que são nutrientes, administrar jorei, o inchaço da glândula aumentou com jorei. Paraíso, por exemplo, tem abstinência, paraíso terrestre, Hakone, Atome, Kyoto. E cidade tem o século XXI, felicidade também tem um próprio falando, felicidade tem um ensinamento, um tópico chamado felicidade. Daquelas 11 organizações messiânicas, 7 empregaram esse ensinamento. 7. Ou seja, então só teve uma repetição, o restante foi tudo repetido. Entendeu?
Então tem muitas coisas assim, né? Mas está tudo mapeado e tal. E aí vem a parte final que eu digo assim, então vamos escolher um ensinamento, ou dois, ou três, lá quanto seja. A gente escolhe para poder eleger, como se fosse assim, que é uma coisa impossível, mas você vê como é que essa multidão de ensinamentos, eu esqueci até, né, quantos eram, de tópicos, eram 114 tópicos. Então, como é que eu vou fazer? Eu não posso dar 114 ensinamentos, né? E eu também aqui com uma ideia, só dar uma ideia geral. Então eu escolhi, considerando que neste ano apenas a soma de ensinamentos de religião e Deus, que religião é que eu tinha mais, né? Tinha 40, e Deus tinha 19, quer dizer, daqueles 114, só aí, quase 59, quase 60, quer dizer, mais da metade foi sobre religião e Deus. O mundo veio com 12 depois, de tópico, Belo com 11. Então, considerando que neste ano apenas a soma de ensinamento de religião e Deus faz um total maior do que a soma dos demais, assim se apresenta somente um ensinamento de religião e um ensinamento de Deus. Tá? Então vamos ler e assim a gente encerra esse 1948, dá uma ideia geral. Quer dizer que eu não dei tão geral assim, mas está tudo escrito aí. Tá? O ensinamento sobre religião é falando sobre a fé. Qual será a opinião dos leitores ao término desta leitura? Gostaria de ouvir uma crítica franca a respeito. O objetivo de ter escrito o presente texto, como poderão observar em toda a parte, é o desejo de orientar as pessoas ao estado de tranquilidade e segurança, enraizado numa convicção religiosa inabalável ante a condição caótica da sociedade atual. Em pequena escala seria contribuir para a felicidade do indivíduo até a reforma para uma sociedade melhor. Em escala ampla seria a busca da elevação da cultura humana, conjunto ao estabelecimento de uma felicidade eterna. Ao observar os passos dados para o desenvolvimento da cultura, desde a era primitiva até os dias de hoje, não é preciso salientar o seu maravilhoso progresso, mas, na minha consideração a esse respeito, existe algo extremamente incompreensível. É o fato da felicidade do homem não ter acompanhado esse progresso. É preciso atentar o avanço da cultura, isto é, não houve o avanço da cultura espiritual concomitantemente à da cultura material. Ou seja, não passa de uma cultura parcial, pendente para um só lado. Nesse sentido, sinto profundamente a impossibilidade de obter a felicidade humana sem que a cultura espiritual demasiadamente atrasada tenha um rápido avanço. É preciso, inclusive, levar ao conhecimento de todos sobre os fenômenos espirituais, o significado da vida e da morte, que são conceitos básicos da cultura espiritual. Naturalmente haverá muitas dificuldades, pois é fácil reconhecer algo invisível aos olhos. Para tanto, a condição essencial é escrever a realidade de minhas experiências sem inserir meu próprio ponto de vista. Esse assunto deveria ter sido explanado pelos religiosos de até hoje, porém isso não aconteceu. Mesmo que houvesse alguém que tenha tentado, por ser, em princípio, teorias voltadas para estudiosos, era de difícil compreensão para o povo em geral. Fora isso, as maiorias eram do tipo encosto, arbitrários, mitos e alegóricos. A realidade era que não se conseguia descobrir algo com força real para salvar realmente o homem, o ser humano, caindo em jogo de palavras ou correndo para as superstições. Além disso, mesmo nos dias atuais, se torna cada vez mais grave, sendo grande o número de pessoas que fala sobre a debilidade da religião existente.
é do conhecimento geral que, principalmente, a maioria dos intelectuais considera ir contra seu prestígio professar alguma fé, havendo até aqueles que se abstêm de tocar no assunto. Assim, as condições sociais agravam-se cada vez mais. Fala-se na religião como o único meio para a sua solução. Contudo, a própria pessoa não demonstra interesse no assunto. Não se trata só disso. Existe o problema da juventude nos dias de hoje. Após a Segunda Grande Guerra Mundial, né, foram por terra os objetivos de princípio de amor e fidelidade à nação. E, como resultado, muitos se viram perdidos. Alguns caíram num estado de desesperança total. Outros se sentiram abandonados. E não são poucos que cometem crimes. Realmente o problema é crítico. Contudo, sem que se surja um outro objetivo à altura e sem que apareça um poder orientador, em especial os jovens vivem a vida de incertezas, caindo em um estado de caos total, somado à pressão econômica. Francamente falando, confesso que, infelizmente, nas religiões atuais, não existe a força para a solução dessas questões. Refletindo sobre o que foi exposto até aqui, tanto as questões ideológicas como as questões sociais são assuntos que devem ser solucionados de imediato. Tanto as questões ideológicas como as questões sociais. Contudo, quando passamos a ver o estrangeiro tomando conhecimento pelo rádio e jornais diariamente, que infelizmente a humanidade vive o dia a dia em meio à incerteza, numa luta constante com apreensões pela situação nada fácil. Como já falei antes, é nos mostrada a figura real de como a felicidade do homem não acompanhou o avanço da cultura. Não devo ser o único a pensar que, se não surgiu uma religião poderosa, capaz de dar uma reviravolta nessa situação, é impossível um alvorecer radiante no futuro da humanidade. Isso foi escrito em 5 de setembro de 1948, né, no Manual de Estudos. Então você vê que ele está falando aí, né, uma coisa que ele está vendo a confusão, até em termos econômicos, né, é um caos total, né, e uma vida de incerteza, falando praticamente depois da Segunda Grande Guerra Mundial. E ele nota que a cultura material conseguiu ir para frente muito, mas a cultura espiritual não. Né? Então ele disse que tinha que falar sobre a cultura espiritual, porque como é que você vai entender a questão da vida e morte e outras questões mais? Não é isso? Bom, hoje a gente continua, ele também se continua nessa batida, a gente tem que desenvolver essa cultura. É isso que nós estamos procurando fazer. Então, em termos de religião, foi isso. Em termos de Deus, foi um ensinamento chamado assim: é melhor esperar tempo certo, aulas do curso de iniciação. Houve uma pergunta e Meshama respondeu. Né? Isso está em Myoshi Mondoshu. Myoshi Mondoshu, que é assim: quando alguém não entende, devemos orar a Deus. Então vamos ver qual foi a pergunta e a resposta de Meshama. Há certos indivíduos que não compreendem a nossa igreja. Mesmo depois de terem assistido às aulas do curso de iniciação. O que Meshama falou? É melhor esperar pelo tempo certo. Não é o homem quem o faz entender. É uma ação presunçosa por parte de um ser humano julgar os outros ou fazer com que eles entendam. Tudo que você deve fazer é apenas explicar à pessoa de forma clara sobre a nossa igreja e depois deixar que ela escolha, de acordo com a sua livre vontade. Quando as pessoas que não entendem, devemos deixar de lado e, aguardando o tempo certo, rogar a Deus para que as despertem o quanto antes. Mas rogar a Deus. Entendeu? Acho que eu dei uma
uma visão geral do que foi esse ano. Agora vocês lembram que eu disse que eu ia deixar para amanhã, que vai ser para amanhã, né? Que eu vou começar a falar sobre algumas literaturas europeias, né? E eu já falei no outro bloco, eu tinha falado, deixa eu ver se eu me lembro para vocês. Eu falei de Giovanni Boccaccio, falei o Bordador de Sevilha, o Convidado de Pedra, Jean Baptiste Molière, o aventureiro Simplíssimo, lembra? Robson Crusoe, As Viagens de Gulliver, Pamela e Clarice, aqueles dois. É Clarice que você não lembrava. O Sofrimento do Jovem Werther e Godofrey Efraim Lessing. Então, amanhã a gente vai dar continuidade falando sobre e aí termina essa parte dessa literatura europeia. Seria o Friedrich Schiller, Heinrich von Kleist, Fausto, Considerações Intermediárias, que é a questão do romance, Oliver Twist, Flaubert e as Irmãs Brontë e Guerra e Paz. Tá? E eu tinha dito, que eu disse, eu vou deixar isso aqui para outra hora, né? Porque assim, já tem dado uma hora aqui, como foi um pouquinho mais de meia hora, então dá tempo de eu dar uma visão geral, né? O que representa, lembra que eu apontei esse livrão aqui? Como se eu fizesse assim um resumo, não só do que eu já dei, para vocês terem uma ideia, né? Inclusive nós falamos sobre o teatro, lembra, nesse domingo, falamos sobre o teatro do Dr. Godot, né? A gente dá uma ideia geral assim para as pessoas do que tem sido e o que vai ainda ser. Olha só. Primeira coisa, né? Eu pretendo, porque ainda inclusive vou ter precisado dar mais, além do que está previsto para mim, eu tenho que dar mais talvez umas 4 aulas aí, talvez assim, mais quase que nos inícios de março. Eu devo acabar o quê? Porque esse livrão aqui ele está dividido em 2 partes. A primeira é o saber, quer dizer, a cultura no sentido do saber. A outra parte, que é a que eu pretendo fazer numa outra temporada nossa, eu vou fazer a parte do poder. Entendeu? Uma coisa é o saber, lidando com conhecimento, outra coisa é o poder. Então, sobre o saber, né, eu vou lembrar a vocês que eu fiz uma introdução, que foi ao leitor, deu um panorama, né? Depois eu entrei na primeira parte, essa que nós estamos, que vamos ver continuada amanhã, é a segunda parte. Então, a primeira parte foi toda uma vida, que é do saber, né? O item, parte 1, vamos chamar de subparte 1, né? É tudo sobre a história da Europa. Não sei se vocês estão lembrados, fiz tudo. Eu fiz 2 culturas, 2 povos, 2 textos. Aí tratei lá dos gregos, do Olimpo, dos heróis da literatura, a Ilíada e a Odisseia, lembra? A Bíblia, foram os 2 livros, né? 2 culturas, 2 povos, 2 textos. Quais são? No fundo, a Ilíada e a Odisseia da Grécia, né? E a Bíblia, né? Do povo do Oriente Médio. Depois eu falei sobre a Antiguidade Clássica, cultura e história. Aí fui para a Grécia, a história de Roma, o cristianismo. Aí fui para a Idade Média, 400 anos de confusão, a bacia do Mediterrâneo dividida, a fundação da Europa. Aí vim para a Idade Moderna, o Renascimento, a Reforma e o surgimento dos Estados europeus, Estado e religião, né, as guerras religiosas, o século XVII, XVIII, XIX, XX. Então eu fiz tudo isso aqui sobre a história da Europa. Essa foi a primeira parte do saber. A segunda parte é que nós estamos mostrando agora. Quer dizer, estamos entrando agora? Não. Estamos para terminar. Ou seja, eu falei sobre as formas de expressão, depois eu entrei nas grandes obras. Então, aquela que eu citei do Boccaccio, Panella, Clarissa e tal, aquilo tudo foi
Eu dividi ao meio porque ocupa muito tempo. Então as grandes obras teve esse pedaço anterior e amanhã eu complemento, entendeu? Como eu já tinha dado teatro no domingo, então a gente pode dizer o seguinte, que amanhã a gente termina a segunda parte do saber, que a primeira parte foi essa história toda da Europa, a segunda parte então foi a literatura europeia. A gente termina. Então você repara que quando a gente está fazendo, aí que já é uma outra coisa. Nessa outra coisa eu estou fazendo chamado Memórias Culturais da Literatura. São livros que eu escolhi. São aqueles 160 livros, que agora está em 164. Eu escolhi aqueles livros. Aqui não. Nesse livrão aqui de cultura, nessa hora eu estou falando sobre a literatura europeia, mas não é igual às minhas memórias culturais literárias. Ficou claro isso? Porque o que nós estamos fazendo aqui é a iniciação, a formação de mamerito. E nós estamos em cultura, mas antes não, já fizemos Deus, já fazemos mundo, já fizemos homem, já fizemos, entendeu? Essa iniciação, a formação de mamerito é uma coisa ampla, que tem vários temas. Enquanto que a literatura, as memórias culturais literárias não, isso é minha só. Percebeu? E eu também faço uma parte de história também. Então, por isso que dá uma certa confusão a pessoa pensar que eu estou fazendo isso nessa temporada, a pessoa pode pensar que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Ficou claro? Mas ainda aqui, o que mais que nós vamos fazer, né? A primeira parte foi a primeira parte é saber, né? Poder vem depois. Então nós temos aí a história da Europa, fiz, a literatura europeia acaba amanhã. Aí eu vou entrar na história da arte. Aí você vê, muito mais amplo. Aí entro na história da música. Aí também não vai fazer confusão, o cara vai dizer, pô, você está entrando na história da música. Felizmente, estou tratando de cultura, cultura trata da literatura, trata da arte, trata da música, entendeu? Trata de filósofo, de ideologia, de visão do mundo científico, trata tudo disso, de cultura. Então, quando eu ficar tratando em particular das minhas memórias, são minhas memórias lá na frente, que eu faço memórias musicais, Percebeu a diferença? Então, isso aqui, quer dizer, ainda vai ficar faltando a parte 3, não, o 3, né, que é a história da arte, da música, e grandes filósofos, ideologia, teoria e visões do mundo científico. Né? Aí que a gente entra, terminado isso, que eu espero terminar, e assim, nos inícios de março, bem nos inícios, aí eu vou para a segunda parte, já na outra temporada, que é falar sobre o poder. Aí tem várias coisas interessantes. Por exemplo, chutar aqui, inteligência, talento e criatividade, o que não convém saber e o saber reflexivo, vai por aí afora, tá? Então a minha ideia agora seria assim, dar um pequeno resuminho do que são essas partes do que eu já dei, inclusive, né? Para vocês terem uma ideia. Né? Deixa eu ver aqui, olha só. Vamos dar um panorama para você ter uma ideia. Para ter uns minutos aí, olha só. A história da Europa. Vou fazer uma síntesezinha aqui, um panorama. A narrativa começa com as duas principais fontes da nossa cultura. Os relatos do panteão dos deuses grego, o cerco de Troia e a Odisseia de Ulisses, assim como a Bíblia hebraica. Ela ilustra as admiráveis criações culturais de Atena, como a filosofia, a democracia e a arte com o teatro. Depois passa para a história romana, seguida pela transição da República ao Império, descreve a crise do Império e a cristianização, assim como o declínio do Império com a invasão dos povos germânicos e árabes e o surgimento do feudalismo na França. Isso tudo foi fazendo da Idade Antiga. Depois entrei na Idade Média. Então é apresentado a partir de estruturas exemplares e concentra no modo de vida dos mosteiros, da cidade, da cavalaria, etc., transmitindo assim uma impressão da vivência religiosa da sociedade hierárquica e da visão do mundo medieval.
Aí eu fui para a descrição do Renascimento. Podemos admirar os grandes artistas, acompanhar o surgimento da Idade Moderna na Europa a partir da Reforma e das Guerras Santas, lembra, das Cruzadas. Em seguida, orientamos nossas narrativas para o processo da modernização que ocorreu em 3 diferentes vertentes, quais foram: a liberal parlamentar, que foi na Inglaterra, né, nos Estados Unidos, na Holanda e na Suíça. A da Revolução Francesa, né, nascida no absolutismo e da modernização autoritária ocorrida na Prússia e na Rússia. Então esse processo é desenhado a partir da história dos Estados modernos, na qual se coloca uma ênfase especial no desenvolvimento da Inglaterra. Deu-se a Revolução Industrial, né? Onde são criadas instituições políticas que passaram a adotar depois. A última parte descreve o caminho da Europa rumo à catástrofe, que culminou na mais tenebrosa tiranias que já aterrorizaram o mundo e termina finalmente no recomeço cultural que com isso se torna necessário. Isso foi o que eu fiz na parte 1, que foi a parte do saber, nesse capítulo 1, né, foi sobre essa história. Agora, onde que nós estamos é o capítulo 2, que seria a literatura europeia. Né? E que nós vamos fazer o quê? Que nós fizemos as formas de expressão, fizemos o teatro no domingo e agora nós estamos fazendo as grandes obras que falta complementar. Eu já dei uma parte. O que é que foi falado aqui? Aqui tratamos primeiro da linguagem, da literatura obtida a partir de 2 coordenadas, o nível estilístico e as diferentes evoluções formais das histórias apresentadas. A partir da biografia de Goethe, discutimos a estrutura do romance de formação e a relação entre a biografia e a formação cultural, o que eleva esse capítulo à condição de um prefácio tardio do livro sobre a cultura. Em seguida, descrevemos importantes obras de literatura europeia. Vamos acabar de escrever amanhã, tá certo? Acho que a gente deu, deixa eu ver quantos dias. Eu acho que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu acho que a gente deu 7 naquela vez, agora vamos dar 7 amanhã. Então, em seguida, escrevemos importantes obras de literatura europeia e, paralelamente, fazemos uma pequena história do romance. Depois de um texto introdutório sobre a relação entre genialidade e loucura, isso aí que foi a peça de domingo. Nós não fizemos ela inteira, não, que ia ser muito grande. Nós cortamos, acho que a metade ou mais da metade. Mas é uma peça que é importantíssima. Eu vou realçar aqui, depois vocês podem ver que ainda está aí. Deixei aí no Facebook. Depois, o que é que eu falo? Depois de um texto introdutório sobre a relação entre a genialidade e a loucura. Apresentamos uma peça de teatro encenada no hospício. 5 loucos discutem o drama moderno, assumindo as personalidades do dramaturgo Shaw, Pirandello, Brecht, Ionesco e Beck, enquanto seu diálogo apresenta as formas dramáticas que eles mesmos inventaram. O teatro de tese, do Shaw, o metateatro de Pirandello, a peça didática de Brecht, Ionesco com o teatro do absurdo e o Beck com a farsa metafísica. Perceberam? Então essa peça é pena, porque ela mereceria ser uma resenha, para você entender. Porque é uma grande discussão. Deixa eu só acrescentar um pouquinho aqui para vocês verem a coisa. Quem viu, às vezes não entendeu tudo. Porque para entender precisa... Primeiro, eu tentei fazer isso, eu dei uma vez, eu falei sobre os 5 personagens. O que nasceu, a vida deles, a obra deles, lembra? Porque a ideia é o seguinte, cada um desses, como foi um ganhador de prêmio Nobel, cada um desses fundou uma linha. Né? Por exemplo, quando eu estou falando aqui, que eu disse assim, quer ver? É o teatro de tese, isso foi de Shaw, o metateatro, isso foi de Pirandello, a peça didática de Brecht, entendeu? O teatro absurdo, que foi de Ionesco. Então, a pessoa precisava conhecer um pouco essa obra deles.
Mas não foi assim, eu só falei sobre ela, mas era bom se conhecer. Porque no momento que conhece, você tem uma ideia assim, tudo bem, o que foi que tentou-se fazer? Tentou-se fazer com que 5 pessoas que se achavam que eram, mas estavam no hospício e achavam que eram esses dramaturgos. Entendeu como é que é? Mas eles não só achavam, como eles eram estudados sobre o assunto dele. Isso é que é bacana, você vê uma pessoa, é feito alguém que se acha Napoleão, mas não só mete a mão aqui dentro, não. Ele sabe que ele teve batalha em Waterloo, ele foi isso, foi, entendeu? Ele teve um aspecto, chegou à República, foi imperador, entendeu? Ele conhece a vida do Napoleão. Então, quer dizer, ele conversa e quando ele joga para fora, mas ele é maluco. Os outros que estão ali é maluco. Tanto é que de vez em quando eles acham que não, eu não sou Pirandello. Aí tem um momento dos dois que ele acha que não é. Né? Aí um outro acha que é. Olha só. Mas no meio dessa confusão, eles estão falando sobre a peça, a dramaturgia dele que ele fala. Então é uma peça muito interessante, né? de se ver. Porque essa parte que eu acho que é mais importante é o seguinte. Porque houve uma época que a pessoa, olha só, eu não sei se eu falo, eu não vou dizer, porque eu não sei, eu nunca fiz teste, não sei se é isso, mas teve um momento que eu achava que eu era fora da curvinha, do ponto, como eles chamam, né? Fora da curva, né? Eu achava que, porque, pô, eu morava num lugar, mas com preocupações inteiramente diferentes dos outros. Pensa o seguinte, você quer fazer um concurso, você passa, faz isso, faz aquilo. Então, pô, por que é difícil você compreender por que você é assim. Então, suponhamos que eu fosse um superdotado. O que acontece? O que eu me vi acontecer é o seguinte, você começa a ficar... Quando você se pergunta muito e não tem ninguém para responder, você começa a ficar meio... E aquelas perguntas continuam e você não tem resposta. Isso é uma crise. A outra é o seguinte, e tinha horas que eu queria ficar estudando e o pessoal todo, meus amigos, né, não deixava eu estudar. Eu só tinha para estudar no meio daquele solarão desgraçado, porque lá dentro de casa as pessoas tinham seus interesses. Então lá eu não podia estudar, eu tinha que estudar lá fora num calor desgraçado que era olaria. Entendeu? E os meus amigos chegavam para mim e diziam assim, vamos lá, vamos jogar bola, vamos não sei o quê. Eu não posso, estou lendo. Mas falar isso em olaria, pô, é brincadeira, cara. O cara acha que você... Por que você está estudando e não quer jogar bola? Todo mundo está jogando bola, só você que não está jogando bola, tá entendendo? Estou dando uns exemplos assim. O que eu quero chegar? Eu quero chegar ao seguinte. Isso aí já estou falando, só quis tentar dar uma ideia, porque como eu vivi, como eu senti. Aí eu quero dizer para vocês o seguinte, bom, pessoalmente eu não tinha irmão, então aí o negócio... Aí eu também quero relações sociais, mas também não quero, confusão geral, mas o que é importante é que não aconteceu isso simplesmente comigo. Houve uma época, isso a palavra que está aqui, entre a genialidade e a loucura, é um problema sério, cara. É um problema sério, não é fácil. E aí uma tentativa que o pessoal fez foi instituir o QI, quociente de inteligência, que mede 100. Se você ultrapassar 100, você já começa a entrar no mundo superdotado. Então, por exemplo, tem gente que chega a 200. Você tem ideia, mas isso aí é raríssimo, é 100 e pouco, 140, já está dando o cara... Agora, se você vai baixando também, você já entra na debilidade e até na loucura, tá entendendo? Mas o pessoal naquela ocasião não tinha essa visão que eu estou dando para vocês agora. Havia uma sensação, porque, pensa só, eu vou dar um quadro às vezes, tem determinadas doenças, que eu me esqueci o nome, aquela que
O cara consegue fazer conta para burro. Dá a resposta assim. Né? Mas o cara é doente, pô, mas ele consegue fazer isso, dar a resposta para o cara desse aspecto. Todo mundo fica assustado como é que ele consegue. Então está tendo essas figuras. Aí que o pessoal acha o quê? Que o gênio e o louco é a mesma coisa. Entendeu como é que é? Isso é um problema assim, muito interessante. Eu vivenciei um pouco disso. Não sei o quanto, porque eu não sei, eu nunca fiz teste comigo. Mas assim, eu vivenciei um pouco isso. Ainda bem que houve esse teste para fazer uma distinção, porque aí começaram a fazer teste e viram que o superdotado era um cara diferente. O outro não conseguia fazer isso. Mas precisou existir teste para isso. Não sei se estou me explicando, né? Então, quando ele fala aqui, ó, depois de um texto introdutório sobre a relação entre genialidade e loucura. Então, aqueles dramaturgos, né, os ganhadores de prêmio Nobel, eles seriam, se fossem eles seriam gênios. No entanto, quem estava representando eles eram pessoas que conheciam demais a vida deles, tal, né, e respondiam a determinadas questões como se fosse ele, mas eram loucos, que estavam no hospício. Então essa peça é muito boa para quem observa esses detalhes todos, né? Por isso que é bom ter uma resenha, mas é difícil, tudo é difícil. Se você faz antes é difícil, faz depois também é. Tá certo? Bom, aí a próxima vez, depois de feito amanhã, já acaba a literatura europeia, então nós vamos entrar na história da arte. Então a gente vai fazer isso, vai ser muito bacana. Numa espécie de visita ao museu, a gente percorre inicialmente a história do estilo românico e gótico. A arte renascentista, o barroco, o rococó, o classicismo, o romantismo, até o impressionismo. E nos familiarizarmos com as obras dos artistas mais importantes, entrando nesse museu. Depois o elevador nos leva à seção de arte moderna, abrigada numa maquete do museu dentro do museu. Aliás, ali já não se trata de mergulhar atentamente nas obras de arte, mas de reaprender a ver. Você tem que ter uma outra visão. E, rapaz, o foco, aí eu posso dizer, vou dizer esse detalhe todo, como é que o foco tem que mudar. Senão você dispersa. Você dispersa. Tem horas que você, eu vou falar isso, tem horas que você fica procurando, quem gosta de café, fica procurando lá uma cafetaria para tu sair correndo e tomar café em vez de ficar vendo aquilo. Você não aguenta. Entendeu? Precisa de muito foco. Mas eu vou falar isso com calma. Isso é realizado com a ajuda de paradoxos, enigmas, exibição de filmes, palestras, com dispositivos e descrições de quadros, que deve transmitir uma noção de que a arte moderna transforma a obra em um processo de observação. E depois a gente vê duas sessões, vamos chamar assim, a história da música, e depois nós vamos ver os grandes filósofos, ideologia, teorias e visões do mundo científico. Isso é um bloco só. No bloco da história da música, esse capítulo, vamos dizer assim, nos introduz nos fundamentos da teoria musical e nos apresenta alguns conceitos técnicos. Depois, numa apresentação da música cósmica de Pitágoras e da música medieval, são apreciados trabalhos de grandes compositores, de Handel até Schoenberg, e contados alguns detalhes da sua biografia. E a última coisa, porque eu não vou fazer muita coisa, mas não vou fazer a história do debate entre os sexos. Então nós vamos terminar nos grandes filósofos, ideologia, teorias, visões do mundo científico. Nos grandes filósofos, esse é muito bom, hein? Muito bom. Primeiro apresentamos os mais importantes filósofos e ideias quanto às questões que ainda hoje nos interessam. Porque o encadeamento desses filósofos é muito interessante, que vai de Descartes, Hobbes, Locke, Leibniz, Kant, Hegel, Schopenhauer, Marx, Nietzsche e Heidegger. Muito interessante isso. Embora tenha filósofo que ele entra, mas é assim, a sequência é tão bacana, porque é como se fosse, você está falando sobre isso, aí o outro entra, que, no meu entender, essa pessoa, ele não é um grande filósofo,
mas ele faz um corte em relação ao anterior. Então fica uma coisa encadeada, entendeu? Mas eu não vou fazer, vocês vão poder apreciar. E depois entra, isso eu não consegui fazer. Bom, fiz a questão da ideologia e teorias que dominam o mercado atual de opiniões. Quais são essas ideologias e tal que dominam esse mercado de opiniões? O marxismo, ainda está hoje aqui no Brasil, o liberalismo liberal do Paulo Gérard, né? A teoria crítica, a teoria do discurso, o desconstrutivismo, a psicanálise, isso tudo está dominando aí no mercado de opiniões. Finalmente, a última coisa, é isso que eu queria dizer, que eu não consegui fazer. Não consegui fazer assim... tem que fazer em mais de uma vez, né? Bom, tentar montar um quadro do progresso da ciência, penetrar nos conceitos científicos, marcar especialmente a nossa visão de mundo. Eu tive que dar alguns cortes, mas eu não vou fazer a teoria da relatividade. Não vou. Eu prefiro fazer outras coisas. Entendeu? Bom, é feito isso, aí realmente acaba o saber, a primeira parte. Aí a gente entra na segunda parte, que é o poder. Aí vai ser na próxima, deve ser, sei lá, se a gente acaba tudo agora em março, chamada essa temporada, então outra temporada a gente começa a entrar no poder, né? Eu vou fazer alguns tópicos. Um dele, né, é uma introdução sobre as regras pelas quais se estabelece a comunicação entre as pessoas cultas. Isso é uma coisa muito interessante, porque isso é poder. Você conhecer essas regras. Tá? Então a formação cultural não se compõe apenas do saber, não, mas também da capacidade de dominar, do poder, da cultura como jogo social. Como um jogo social. Nós vamos ver essa parte. Nossa análise mostra que as regras desse jogo são extremamente paradoxais e de difícil visibilidade, motivo pelo qual nunca foram antes tratadas em outro livro. Nunca foram tratadas em outros livros. Vamos assim explicitar para vocês, dizer assim, olha, tem um jogo aí. É o poder da cultura. Tem regras estabelecidas. Você não pode ficar comendo, você vai numa casa, tem aqueles talheres todos, e você não saber se mexer com o talher. Fazendo um paralelo. Que também serve, que é cultura. Entendeu? Particularizado, mas serve. A casa de linguagem eu não vou falar. Mas vou falar o mundo do livro e da escrita. Né? No início deste capítulo, mostramos como é importante para a nossa formação cultural e metamorfose, que é a transformação da linguagem oral em texto. Isso nós perdemos muito por causa da televisão. Eu vou dizer isso direitinho como é que é. E lamentamos que a televisão destrua nas pessoas a capacidade de estruturação dos sentidos e hábitos da leitura. E que, apesar disso, na avaliação do desempenho, as escolas reduzam a parte que cabe à linguagem escrita em favor da oral. Depois introduzimos o leitor no mundo dos livros, damos dicas de como lidar com livreiros e bibliotecários, descrevemos as técnicas específicas de autodefesa no confronto com milhares de livros e damos recomendações sobre como podemos extrair o máximo possível de informações de um livro com o mínimo possível de dispêndio de energia. Entendeu? Por isso apresentamos alguns tipos de suprimentos culturais. Isso aqui é muito bacana, isso aqui, o mundo do livro da escrita. Muito bom. Né? Eu botei assim, ó, a internet também destrói. Aí eu boto assim, eu mesmo passei da formação de opinião para a formação de opinião por textos, passei por textos, mas depois eu fui para a oralidade. Quando eu estava entrando na voz messiânica, a voz messiânica só teria coisas de vídeo, só oral. Então a formação de opinião de texto, eu passei para a formação de opinião em termos orais. Né? Porque, é claro, você acelera muito mais. O fator de ter que digitar é muito complicado, né?
é difícil, dispêndio de energia. Então, fazer oralmente fica muito mais fácil. Mas, em compensação, a escrita vai indo, que é muito importante. Depois ele fala sobre a inteligência, talento e criatividade. Nesse capítulo a gente vai abordar suscitamente a discussão atual sobre temas que possuem um papel decisivo para o sentimento de autoestima de muitas pessoas. Inteligência, talento e criatividade. Vamos mostrar que a inteligência e a criatividade são diferentes. Eu sempre cito isso, porque eu fui do ramo da educação, né, professor, e fiz pós-graduação, essas coisas todas, dei aula também na pós-graduação. Eu sei o seguinte, tem muita gente que tira muito boa nota, tudo bem. Inteligência, ótimo. Na hora de fazer uma monografia, uma tese, ele não tem criatividade nenhuma. Quem tira boa nota nem sempre é o cara que vai fazer as coisas de criativo, porque ele não é criativo. Tá? Então falamos sobre a diferença entre criatividade e inteligência, mostramos como funciona o nosso cérebro e a existência de 5 tipos de inteligência. Lembra que o Meixão já tocou isso? Lembra? Inteligência ardilosa, calculista, né? Divina. Tá? Bom, aí eu faço 2, seriam 2 capítulos, mas vou juntar os 2. É o que não convém saber e o saber reflexivo. O que não convém saber, esse capítulo trata daquela províncias do saber que pertence ao território da triabilidade e que de preferência deveriam deixar ocultas, como a visão geral e enciclopédia sobre a vida privada de atores, nobres e pessoas importantes, além de trazer informações sobre a regra referente às técnicas de comunicação para lidar com conhecimentos marginais, sem interesse cultural, triviais ou absolutamente duvidosos. O que não convém saber. Isso faz parte do poder, cara. Você pode dar mancadas homéricas se você... Não, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que se interessa por uma coisa, sei lá, ele conhece tudo sobre futebol, conhece eu sou vascaíno, já em 1900 não sei quanto, o time do Vasco era esse, foi campeão, Então, se ele quer demonstrar cultura, se ele mostrar isso, ele está mostrando que é um camarada muito limitado. Entendeu como é que é? Então, isso faz parte do poder. Depois do saber reflexivo, nesse capítulo nós vamos mostrar a formação cultural, permite a autoavaliação. Nesse cenário vamos fazer um balanço e sintetizamos o teor preciso do presente livro na seguinte pergunta: o que faz parte da cultura geral? Acho que eu dei uma visão geral para vocês terem uma ideia do que representa a gente estar nessa formação de iniciação à formação de Mamerito, tratando dessa área de conhecimento específico que é a cultura. Então nós pegamos esse livro, já demos um filme, se não me engano, não me lembro se a gente deu esse filme, acho que nós não demos esse filme. Deixa eu ver se eu me lembro se está aqui escrito. Não posso nem dizer a vocês que eu acho que eu não registrei aqui. Deve estar registrado em algum outro lugar. Bom, então tem que dar o filme, lembra? Que é sempre um livro, um filme. Se eu andei, eu não me lembro. E depois, na outra temporada, não vai dar tempo, porque na outra temporada ainda vou continuar com a cultura, mas só no ângulo do poder. Saber eu pretendo acabar agora. Mas depois, em outra temporada, aí depois da cultura vem o que? O Jorei. Entendeu? Depois a agricultura, depois o belo. E aí a gente vai até política, economia, ideologia, saúde, prosperidade, paz, felicidade, cidade, paraíso. Então a gente vai dar isso tudo. Aí, cada um desses a gente dá um livro, que geralmente a gente está tentando escolher um livro bom. Quando não tem um livro, eu estou fazendo um livro, ou um textozinho, tá certo? Como foi feito sobre o Messias, e aí eu passo o filme. Né? Esse do Jorei, a gente vai fazer uma coisa interessante. Aliás, eu vou fazer o do Jorei, vai ser interessante, mas não vai ser agora. Não. Olha como é que... tudo está interligado, né? Porque você tem que ver que no mundo cinematográfico, por exemplo, agora essa temporada,
que vai acabar agora praticamente no fim do mês, um pouquinho mais. Essa temporada a gente está fazendo tudo o cinema em relação à salvação. Da outra a gente fez tudo em relação à fundamentação. Então nós vimos um filme sobre Deus, mundo, sobre o homem, sobre o Messias, sobre a religião e sobre a cultura. Agora não, agora nós estamos vendo sobre a salvação. Então nós vamos ver um filme sobre Jorei, agricultura, belo, política, economia e ideologia. Na próxima temporada é sobre a missão. Então aí é aquela que eu falei, a saúde, prosperidade, paz, felicidade, cidade e um filme de cada coisa, entendeu? Como que é? Isso que eu estou tentando dizer para vocês. Aí quando eu der sobre o Jorei, vai ser muito bom. A gente vai falar sobre aquele Jorei do ponto de vista científico, uma abordagem científica do Jorei. Bom, acho que eu já falei demais, não sei se tem alguma pergunta. Né? Eu fico falando demais aí, mas estou tentando dar uma ideia, porque, não sei se estão notando, eu estou tentando, cada dia eu faço uma coisa diferente, mas todo o meu projeto é em cima do seguinte, mesmo que eu fuja um pouco, aparentemente, mas não é. Tudo é o seguinte, tudo tem que girar em torno da sistematização dos ensinamentos do Messias Meixo-Sama. Tudo. Ou seja, sistematizar os ensinamentos é sistematizar todos os ensinamentos do Messias Meixo-Sama. Então, isso que nós fizemos esse trabalho, que ele mandou fazer, nós colocamos o nome de Bíblia do século XXI. E são aquelas divididas nesses 3 níveis, quer dizer, fundamentação, salvação e missão. Na fundamentação, o que é? Deus, mundo, homem, Messias, religião e cultura. No nível de salvação, como eu falei, entendeu? Jorei, agricultura, belo, política, economia, ideologia. E depois na outra, quer dizer, quando a gente faz isso, isso é o pano de fundo. Nós estamos fazendo sempre o que foi ontem, que é o chamado Bíblia do século XXI. Então nós já demos sobre Deus e agora nós estamos dando sobre o mundo. E vamos terminar essa temporada falando sobre o mundo. E aí, falando sobre o mundo, na próxima temporada vai ser o quê? Vai ser sobre o homem, tá entendendo? Isso é um bloco que a gente vai fazendo, em cada temporada a gente vai fazendo isso, até esgotar, que eu não sei quanto tempo vai levar isso, entendeu? Para esgotar o paraíso, chegar lá no paraíso. Agora, paralelamente a isso, eu estou fazendo todas as minhas memórias, mas as minhas memórias são em relação a essas coisas. Por mais que às vezes eu possa falar de alguma outra coisa, memórias pode ser em relação à literatura, livros, pode ser em relação ao cinema, pode ser em relação como é? Literatura, cinema, música. E o estudo cronológico, é isso que acabamos de fazer, o que é que tem a ver esse estudo cronológico? Mostrando todos esses anos todos que o Meixo-Sama, desde 1934 até 54, porque em 55 ele faleceu, o que é que eu estou fazendo? Estou falando sobre isso, mas eu estou apontando segundo o critério da Bíblia do século XXI. Então eu mostro aquele ano dos ensinamentos dele em função dessas áreas de conhecimento que está na Bíblia do século XXI. Por isso que eu falei para você, nesse 1948 foi a religião, depois foi sobre Deus, depois foi, lembra? Norteei 16 áreas de conhecimento, só ficou faltando 2. Acho que estamos fazendo entender, né? É um jogo que você tem que aprender sobre isso. É como se fosse assim, você vai, mas você está falando sobre a mesma coisa. E às vezes aquelas coisas que eu posso falar, às vezes são pontinhos. Que eu assim acrescento, eu estou falando sobre um filme. Daqui a pouco, se eu acho que tem algumas coisas que eu posso apontar segundo o Meixo-Sama, eu vou lá e aponto. Olha, aqui está falando na linguagem do Meixo-Sama, isso aqui é o espírito secundário que está ali. Entendeu como é que é? Então, muitas vezes eu faço isso. Quantas vezes eu fiz isso? Sobre Deus, então, daquele filme do Morgan Freeman, eu falava explicitamente dizendo a parte, como é que o Meixo-Sama via alguns trechos do filme, lembra que fazia isso? Então, não sei, porque eu tinha que falar tantos detalhes, já passou de muito tempo.
Não sei se alguém quiser fazer pergunta, tudo bem, mas a ideia é essa. Sempre se vocês perguntarem, se estiver confuso alguma coisa para vocês, perguntem, porque eu vou tentar falar quais são essas relações aí, entendeu? Na música, por exemplo, de repente eu vou falar sobre o Handel, eu tenho que lembrar que o Meixo Sama é um apreciador de Handel. Mas eu estou falando de Handel, entendeu? Daqui a pouco, quando eu falar, por exemplo, sei lá, na pintura eu falo lá, se eu falar de Picasso, eu vou dizer, Meixo Sama não gostava dele, entendeu? Então eu posso falar de qualquer coisa, então o que Meixo Sama, referendo a Meixo Sama, eu vou lá e falo, pof, 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 pof. Aí você vai ficando como eu acho que a pessoa que é realmente um discípulo do Messias, né? Que tem ele como uma referência, que ele é a verdade. Eu não vou contestar ele porque eu acredito nele, eu não sou melhor do que ele. Se eu contestasse ele, eu sou melhor do que ele, né? Então quem se coloca numa posição, ele vê o mundo todo cultural, o mundo todo eu vejo assim, dessa maneira. Então de vez em quando eu estou vendo, posso estar vendo uma música, posso estar vendo uma pintura, posso estar vendo o que for, pode ser literatura, pode ser o que for. É Meixo Sama que está presente na minha vida, eu sei mais ou menos como é que eu tenho que me nortear ali. Eu estou guiado, entendeu? Porque eu tenho uma visão de mundo sobre as coisas. Aí você fica tranquilão. Quem não tem, fica batendo cabeça e vai tentar, ou vai tentar encontrar algum outro, ou então ele se acha o melhor. Então, quando ele se acha o melhor, então fica isso. Você vai ficar sozinho aí, e se vai ficar confuso, não tem onde que tirar a dúvida, não tem nada, entendeu? Não sei assim, tem várias pessoas aí, eu não sei. Valdenor, Carlos Correia, Raul Fernando, eu cheguei, Luciano, Carmen Rio, Rosângela Pereira, Vander Ednei, oi Ednei, Eliana Carneiro, Fernando Vidiuque, Dona Nilma está sempre presente, João Carlos, Ana, ninguém tem mais pergunta? Então amanhã nós vamos dar uma fechada na questão do saber, da cultura, do saber, né, formando-se da iniciação à formação de Mamerito, relativo à literatura europeia. Vamos dar um fecho naquilo ali. Tá certo? Então até amanhã, às 7 horas da noite. Obrigado pela presença. Qualquer pergunta que quiser fazer, vocês façam sempre, tá? Esteja à vontade.